Eu casei com Jássia em 2007. E de lá para cá eu tinha toda a experiência de um homem de 23 anos e ela uma experiência de uma mulher de 20 anos. Muitas coisas a gente teve que adaptar. Uma delas, muitas, ouviu? Muitas coisas. E claro que se você é casado, você já sabe disso. Mas uma delas muito especial é que eu tinha um hábito por herança familiar, que quando vinha uma visita na minha casa, o que que eu fazia? Eu falava: "Ah, primeira vez aqui na minha casa, então vem cá conhecer, ó, esse aqui é o quarto, o banheiro, esse aqui é a sala, esse aqui é quarto de visita, esse aqui é o meu quarto". E aí já se ao longo do tempo do nosso casamento foi falando: "Amor, você não precisa ficar mostrando a casa para as pessoas". Eu falei assim: "Ah, amor, mas a pessoa vem na minha casa, eu quero mostrar a minha casa para eles e tal, a primeira vez na minha casa". "Não, amor, você não precisa". Eu falei: "Ah, precisa, eu acho que é legal, a vida inteira eu fiz isso". E ela me perguntou: "Por que que você apresenta a casa?". E aí eu fiquei pensando naquele negócio e então pessoal, a conclusão era que eu queria mostrar a casa, porque eu queria me mostrar, eu queria aparecer. E aí eu fui considerando aquilo ali e, de fato, toda vez que a gente quer toda vez não, deixa eu diminuir, a maioria das vezes, quando a gente quer mostrar alguma coisa que a gente tem, geralmente é para se valorizar, para se mostrar. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje com você, traçando um paralelo sobre o texto de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 16, que é o da semana passada, do nosso circuito bíblico, onde nós estamos agora. Estamos na semana 28, mas a gente está usando esse estudo bíblico sobre o circuito bíblico da semana 27. Eu quero conversar com vocês uma afirmação muito importante de que com Deus a gente não brinca. Então vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê direção nesse momento aqui de estudo em nome de Jesus. Paizinho querido, muito obrigado pela sua graça, pelo seu amor, obrigado porque o Senhor nos ajuda nos processos que a gente tem que adaptar e tem que crescer e tem que amadurecer. Eu peço que no nome de Jesus a sua bênção esteja sobre nós, que o Senhor nos conduza aqui nessa conversa, que o teu Espírito Santo nos pegue pelas mãos e nos traga entendimento. Por favor, abre o nosso entendimento. Nos dá o temor do Senhor, nos dá a consciência de que a gente precisa viver para a sua glória, para um Deus que a gente serve, não que a gente é servido. Nos ajuda a ter entendimento que a gente precisa agradar é ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos conduz aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Primeira Crônicas, capítulo 21, versículos que vão de 1 a 16. Vamos ler 16 versículos, beleza? Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. A ordem do rei lhe parecia absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus. A ordem que o rei
o homem segundo o coração de Deus, foi reprovada por Deus, pareceu absurda a Joabe. E por isso ele puniu Israel. Deus puniu Israel. Versículo 8. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. Escolha uma delas, e eu executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Desculpa, pessoal. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Versículo 14, o Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70 mil homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare já basta. Naquele mesmo momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Último versículo, versículo 16. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se rosto em terra. Amém, irmãos? Glória a Deus pela sua palavra. Eu incentivo você, na verdade, você que não leu o circuito bíblico, volta, leia tudo isso aqui, vá até o final do capítulo 21, pode ler o capítulo 22 também, que é uma história muito interessante sobre a relação com Deus, a relação com seu povo, aquilo que Davi fez e aquilo que Deus fez ao povo por causa do pecado de Davi. Irmãos, a Deus, que a gente diz que a gente é adorador a Deus, a gente adora a Deus, isso quer dizer que Ele é o ser adorado e nós somos adoradores, correto? Beleza. Então, por causa disso, o ser adorado escolhe a maneira que lhe agrada ser adorado, correto? Correto? Então, se eu serei adorado por você, se eu quero ser agradado por você, eu vou dizer para você que eu quero comer, sei lá, um filé parmegiana e quero de sobremesa açaí. Porque eu quero ser agradado por você, então eu escolho o que você vai me agradar. Eu posso escolher o tipo de roupa que você vai me dar, eu quero escolher inclusive o tipo de elogio que eu quero receber de você. Porque eu que quero receber, então eu vou falar para você o que eu quero, pode ser? Deus é a mesma coisa. Na verdade, Deus é o ser adorado, então se Ele é o ser adorado, Ele fala, então, adoradores, me adorem do jeito que eu quero ser adorado, não do jeito que vocês querem me adorar. Porque o jeito que vocês querem me adorar não significa nada para mim, se não for aquilo que eu aceito como adoração. É interessante pensar que Deus ele sempre diz que Ele deve ser o único a ser adorado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Você entendeu o que eu disse? Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com você, comigo, com qualquer ser humano, com qualquer ser celestial. Ele não divide a glória dele. A glória é dele. E ponto final. Todo aquele que tentar tocar na sua glória, tentar macular a glória de Deus, mesmo que não consiga, tentar pegar para si a glória que é dele, vai sofrer as consequências.
Por quê? Porque ele falou que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é o único Deus, ele é o grande eu sou. Ele não é o grande nós somos, ele é o grande eu sou. Ele é o único Deus. Ele fala para a gente não ter nenhum ídolo diante dele. Para que a gente não se prostre, para que a gente não se curve a nenhum outro que não seja ele. Todo joelho deve se dobrar diante de Deus. Nós temos uma infinitude de exemplos bíblicos para comprovar que Deus se agrada das pessoas que são fiéis a Ele em adoração. Me lembro agora de Daniel, me lembro dos seus amigos que não se curvaram diante de qualquer outra pressão, pressão externa, pressão interna, não se curvaram diante da sociedade, eles simplesmente permaneceram confiando e descansando em Deus e adorando ao único Deus verdadeiro. Foi isso que eles fizeram. Deus não divide a glória dele com ninguém. E aqui, no exemplo que eu acabei de ler, de 1 Crônicas capítulo 21, me parece que que Davi, ele perdeu a linha. Ele se inflou. Estava indo super bem. Davi já tinha conquistado muitas coisas, já tinha conquistado o respeito das pessoas. Davi já tinha já tinha sido aprovado pelos outros. Já tinha trazido a arca de Deus para Jerusalém. Era um guerreiro aprovado, um conquistador. Davi estava indo muito bem. E aí, o versículo 21, capítulo 21, começa dizendo que Satanás levantou-se contra Israel e levou a Davi a fazer um recenseamento do povo. Satanás sempre se levantará para destruir o povo de Deus. Sempre se levantará para destruir o povo de Deus. Satanás sempre vai se levantar para desenvolver estratégias contra a sua vida, contra a minha vida. Nós não devemos temê-lo. Nós devemos temer a Deus, que pode todas as coisas. Satanás, nós não devemos temer, nós devemos ficar de olho nele. Nós devemos ficar atentos a ele. Nós devemos saber onde ele está agindo ali naquele momento para a gente permanecer vigilante, olhando o inimigo, buscando a Deus, nos fortalecendo no Pai. Davi, de repente, por conta das conquistas, por conta da fama, Davi talvez parou de olhar, parou de vigiar. E aí resolveu saber o seu prêmio. Resolveu ter o galardão da terra, né? Resolveu saber o que de bom ele conseguiu até ali no seu reinado. Vão, contem os meus súditos, contem o meu povo, contem. Eu quero saber os números, para saber o quanto de sucesso eu tenho, o quanto que eu já conquistei. Deixa eu mostrar a minha casa para você, olha só, olha o tanto de riquezas, olha o carro novo, olha que casa incrível que eu consegui, olha o fruto do meu trabalho, olha quanta coisa maravilhosa, olha a minha conta do banco, olha os meus filhos como troféus, olha os meus diplomas aqui, olha o quanto que eu sou bom. Meu Deus, como eu me pareço com Davi. Quando eu quero mostrar a minha casa, eu queria mostrar a mim mesmo. Eu queria mostrar os meus troféus. Eu queria mostrar as minhas conquistas. E exatamente porque Deus não divide a glória dele com ninguém, e tudo que eu tenho não pertence a mim, pertence a ele, é dele, volta para ele, e precisa, não pode estar colado a mim, eu preciso estar desprendido das coisas, as coisas não me possuem, eu possuo as coisas, porque se elas me possuírem, eu não posso soltá-las, eu não posso doá-las,
eu não posso ofertá-las, eu não posso ser generoso, então as coisas não me possuem, eu as possuo. E porque eu as possuo, eu posso dar para quem eu quiser. Eu posso soltar, eu posso jogar fora, eu posso doar, eu posso sair daqui e ir para lá. Nada me prende, porque as coisas não me prendem, os lugares não me prendem. Eu estou onde estou e tenho o que tenho para fazer o que Deus manda. E é para a glória dele, só para a glória dele. Por isso que eu me pareço com Davi. E talvez você se pareça com Davi. E a gente precisa se lembrar de que nós não podemos dividir glória com Deus. Pessoas que falam em nome de Deus e que curam, e que têm profecia e que gostam que as pessoas fiquem lá depois bajulando-as, fazendo delas amuleto da sorte. Vem aqui, porque a sua oração que é especial, vem aqui e ora por mim, e vem aqui e faz aquilo lá. Meu Deus, irmãos, cuidado, porque Davi era um homem de Deus e se desvirtuou aqui. E muitos dos nossos podem se desvirtuar porque ficaram encantados com o ser de Deus, com as conquistas que Deus deu para nós. Enquanto estamos dando glória para Deus, irmãos, não precisamos mostrar a nós mesmos. Davi estava querendo saber do fruto do seu trabalho, do resultado das suas conquistas. E tudo que Davi conquistou não tem nada a ver com Davi, tem tudo a ver com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, se você é de Deus, tudo que você conquistou não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Deus. Então, você não conquistou nada. Quem conquistou foi o Senhor. Então a glória é do Senhor. O obrigado é ao Senhor. Mas se você convida alguém para mostrar as suas conquistas, você está dando glória para você. E não adianta vir com esse papo de, olha o que eu tenho para a glória de Deus. Olha quanta coisa, sabe quanto que eu tenho na conta para a glória de Deus? Eu tenho. Olha o que eu fiz para a glória de Deus. Deixa que os outros falem. Se a glória é de Deus, deixa que os outros contem a sua história. Deixa que os outros falem de você. Falem o quanto que você é especial, o quanto que você não brinca com Deus e quanto que você tem um temor do Senhor. Davi errou. Davi talvez perdeu a linha, se inflou. Isso é muito comum e muito fácil de acontecer comigo e com você. Eu morro de medo disso. Tenho muito medo disso. Eu peço a Deus sempre misericórdia e direção. Sempre. Eu me cerco de pessoas que não falam o que eu quero ouvir. Pessoas que me amam e que vão me exortar. Pessoas mais velhas do que eu, inclusive. Que vão me chamar a atenção. Amigos queridos que não me aprovam em tudo. Naquilo que me aprovam, mas aquilo que não me aprovam, me reprovam. E têm a autoridade de me reprovarem. Porque assim eu cresço, assim eu não corro o risco de me encantar com as conquistas, de me achar merecedor de alguma coisa, de achar que consegui alguma coisa, que na verdade não consegui nada. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nem com você, nem comigo. Aprendo nessa porção bíblica que Deus corrige os que ele ama. Davi cometeu um erro, e Davi era amado pelo Senhor. A Bíblia nos apresenta Davi como um homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim Deus fala, beleza, Davi, entendi, você errou mesmo, não, vacilou, não pedi recenseamento. Você fez recenseamento porque você quis, para você se achar aí.
Então, mas já que você cometeu esse erro, eu vou te dar 3 opções de castigo. Escolhe aí, o que você quiser. E ele escolheu a praga. Matou muita gente. Davi fica enlouquecido. Mas Deus, e eu? Eu que errei. Deus tinha uma promessa para Davi. Deus tinha um projeto para Davi. Esse projeto continuou a partir disso. Mas as pessoas que estavam à volta de Davi sofreram. Porque ele desviou-se do seu caminho, é sempre assim. Não foi só Davi que sofreu, foi todo o povo de Israel. Esse senso de coletividade que tinha no povo de Deus, esse senso de unidade de nação era impressionante. E Deus estava formando um povo forte. Então, o que um cometia de erro, a comunidade sentia. Isso é desde do tempo do deserto. Aqui não era diferente. Mas é hoje assim também. Se eu erro, se eu me inflo, se eu me desvio do Senhor, a minha família sofre. Os meus amigos sofrem, a igreja vai sofrer. Porque eu não posso viver longe do Senhor. E com Deus não se brinca, pessoal. Eu amo meu filho, eu vou corrigir o meu filho. Eu vou exortar o meu filho. Se precisar usar a vara, eu vou usar a vara com o meu filho, com a minha filha. Irmãos e irmãs, com Deus não se brinca. Ele corrige os que ama. E Ele ama os seus filhos. E o que mais deseja Deus é um coração arrependido. Versículo 16, no final, fala: Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se, rosto em terra, diante do que aconteceu. O povo ficou arrependido. Meu Deus, 70.000 homens de Israel morreram. Meu Deus, é minha culpa. Eu errei. Então, Davi e as autoridades, porque o seu rei se humilhou, todos se humilharam. Porque eu e você nos humilhamos em arrependimento. As pessoas que olham para nós, nos olham como referência. E sempre há alguém olhando para você, quer você queira ou não. Sempre há gente olhando para você como referência, quer você goste ou não. Elas verão isso e possivelmente se arrependerão como você se arrependeu. Esse é o desejo de Deus. E olha o que Deus faz. Versículos 25 a 27. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Perdão, versículo 26, antes. E Davi edificou ali um altar ao Senhor. Ofereceu holocaustos e sacrifícios. Ô, gente, é do 25. Então Davi, 25, vai. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor. E ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor. E o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Com Deus não se brinca, irmãos. Ele não divide a glória. De jeito nenhum. Ele corrige os que ama. E ele deseja arrependimento. E quando tudo isso acontece, o resultado de um coração arrependido é a adoração. Quando Davi e o povo se arrependeu, ele recebeu uma ordem para construir um altar. E ele imediatamente construiu um altar. Ele obedeceu. Um coração arrependido adora porque obedece. Obedeceu a Deus, ofereceu adoração a Deus, sacrifícios a Deus. Invocou o nome do Senhor. E o que Deus faz, gente? Todo aquele que invoca pelo meu nome, eu o ouvirei, eu vou responder. O Senhor se fez presente através do fogo. E ainda, Deus se encheu de misericórdia e falou: anjo, destrói Jerusalém não. O coração deles é um coração que se arrependeu. Irmãos, com Deus não se brinca. Não brinque com Deus. Não ache que a presença de Deus é qualquer coisa. Não ache que Deus é qualquer coisa. Se relacione com Deus como alguém que
como ser adorado, quer ser adorado como deseja ser adorado. Não é do jeito que você quer adorá-lo que você vai adorá-lo. Você precisa da Bíblia para aprender como ele gosta. E assim, você viva com ele, para a glória dele, sendo corrigido, apertado, moldado, segundo o propósito dele, para que gere em você, em mim, um coração arrependido, que obedece e adora ao Pai exclusivamente. Sempre encontraremos assim um coração misericordioso de Deus. E a bênção dele nos seguirá todos os dias da nossa vida. Não brinca com Deus. Com Deus não se brinca. Que Deus te abençoe. A gente se vê numa próxima vez. Tchau, gente.